A paz do Senhor, meus irmãos, seguiremos agora para a parte 2. Eu queria falar para vocês, meus irmãos, como devemos aprender a vencer a tentação, né? A tentação, reafirmando a sua identidade em Jesus. Como mencionei para vocês no vídeo anterior, eu mencionei sobre a palavra de Deus, o Salmo 119. O Salmo 119 é o salmo que nos toca muito como é viva e eficaz a palavra de Deus, né? Jesus, ele foi tentado no deserto, como nós vemos aqui, falei anteriormente. Jesus passou 40 dias, 40 noites passando fome e sede. Ele também foi tentado, ele também ficou frágil, mas ele venceu com a escritura, com a palavra de Deus. Em João 8, vou até ler para vocês, em João 8, 31 e 32 diz: se vocês permanecerem firmes na palavra, conhecerão a verdade vos libertará. Agora eu vou ler para vocês Mateus 4, como eu já vim mencionando para vocês, 4:7, que diz Jesus para Satanás: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou um monte muito alto, no versículo 8, muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse ao Senhor: tudo isso te darei, se prostrado me adorareis. Então Jesus diz: vai embora, Satanás, porque está escrito, adora ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e os anjos chegaram e o serviram. Como eu já mencionei aqui na palavra do Senhor. Irmãos, Jesus, ele foi tentado. Jesus estava se preparando 40 dias, 40 noites, se preparando para a missão. Ele sempre venceu o diabo com a palavra de Deus. É isso que eu mencionei para vocês no vídeo anterior. É a palavra que liberta, é a palavra que te livra de todo o mal, da dúvida espiritual, qualquer área da sua vida, né? A palavra de Deus diz em João 8:31, conhecereis a verdade libertará. Está aqui na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que não vencemos o pecado com força. Nós vencemos o pecado com oração, vencemos o pecado com a palavra do Senhor. Nós não vencemos o pecado, meus irmãos, com a própria força, que nós somos perfeitos. O único que é perfeito é Jesus. Jesus é o único perfeito, mas ele desceu ao céu, se fez homem, sentiu as nossas fraquezas, as nossas dores, foi tentado. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Você tem sua identidade, Jesus sabe quem você é. O diabo enfrega o teu erro, mas quando você se arrepende todo o teu coração, o Senhor perdoa, mas não erre mais. Então, o que eu quero falar para vocês? Que a Bíblia nos ensina que não vencemos o pecado com força, mas com a palavra, com a verdade que liberta, os mandamentos de Deus, a obediência do Senhor que liberta. E a palavra de Deus não nos deixa enganado, a oração não nos deixa enganado. A sua identidade está em Jesus. Jesus sabe quem é você, Jesus sabe quem é seu coração, Jesus sabe quem a Jaqueline é, Jesus sabe da minha essência. Você não precisa provar para ninguém o seu secreto. O Senhor sabe das suas limitações, mas você precisa vencer. Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, se eu voltar para o mundo, que o Senhor me leve. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença, que eu não perca a identidade, quem eu sou, de onde o Senhor me tirou. Então, a sua identidade, meu irmão, minha irmã, está em Jesus. Você não é como o inimigo aponta o dedo. O inimigo enfrega o pecado. Às vezes você desceu nas águas, ele atenta muito aqui na sua mente, mas você tem que vencer na palavra de Deus, na oração. Abra o teu coração. Deus ama quando você está dobrando o teu joelho, o coração aquebrantado, pedindo misericórdia para o Senhor. Ele ama, porque ele sabe quando o filho volta para os braços do Pai. Então você não é o que o inimigo pensa. Você é quem Deus declarou quem você é de verdade. Ele sabe quem é você. Então, meu irmão, a palavra de Deus, Jesus, ele foi tentado, mas ele venceu através da palavra de Deus. Ele venceu o diabo dizendo: transforme as pedras em pães, se você é o filho de Deus. Ele estava fraco,
Ele podia cair sim, mas ele permaneceu no Pai, na obediência do Pai. Jesus ele buscou a força na palavra de Deus, Deus que a palavra de Deus que nos fortalece para enfrentar os desafios do nosso dia a dia, das tentações do mundo, né, do inimigo. Então, se apoie, meu irmão, minha irmã, na Escritura, na palavra de Deus, preencha na palavra de Deus. Deus ele fala com você. Você não precisa de profetas para Deus falar com você. Deus fala no secreto, na tua simplicidade. Se você tem a vontade de anunciar a palavra de Deus, não tem problema se você fala de o seu jeitinho de ser. Ah, eu não sou graduada. Deus não importa. Deus, ele ama você da forma que você quer. Abra o teu coração, permita o Espírito Santo de Deus entrar dentro do seu coração. Por mais que eu seja professora, eu sou tímida. Não é fácil, às vezes eu estou aqui, por mais que eu tinha canal, mas o Espírito Santo me incomoda. Vamos, filha, vamos para cima. Eu preciso de mensageiros da fé, instrumentos meus para anunciar a minha palavra. Então, anuncie para o seu pai, para sua mãe, para o seu familiar, ore por ele. Fale do amor de Deus, que Deus transformou na sua vida, seu testemunho de transformação que Deus fez. A palavra de Deus, leia cada dia um versículo, deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir, falar, ministrar dentro do seu coração. Então Jesus ele venceu a tentação, meus irmãos, com a palavra, com a escritura. Então a sua identidade está em Jesus. Jesus te ama. Esquece o que passou. Se você se arrependeu, não volte mais para o erro. Então o inimigo ele tentou atacá-lo de todas as maneiras. Jesus ele teve fome, ele teve dúvidas, ele teve sede, mas ele não perdeu a identidade, que é a palavra de Deus, né? Mas em todas as tentações, o Senhor venceu com a palavra. E isso que nos faz com que nós vencemos o mal. Em Efésios 6,17, diz, né, que a verdade é o escudo contra os enganos. O Espírito Santo de Deus, quanto mais você busca, através aqui da palavra viva, na oração, Deus não deixa você enganada, porque o Espírito Santo de Deus, você deu permissão para o Espírito Santo de Deus entrar dentro do seu coração. Eu queria orar por você agora nesta noite, para que o Senhor Jesus possa te visitar, meu irmão, minha irmã. Se você caiu, dobra o teu joelho e se arrependa. Larga o pecado, larga as coisas mundanas, mas busca o Senhor. Respeite, pregue a palavra de Deus, respeite a todos. Jesus não é religião, Jesus é amor, ele é misericórdia, ele ama a todos, ama as nações. Volte para Jesus. O que vale você vencer os prazeres do mundo e perder a sua salvação? Se você desceu nas almas, então Jesus como único, exclusivo, eterno Salvador, volte como filho pródigo. Volte para os braços do Senhor enquanto há tempo. Não é fácil, mas Deus te fortalece. Se consagre ao Senhor. Seja um servo de Deus. Deus ele vai suprir todas as áreas da sua vida. Você vai ser feliz, você é amado. Deus ele te abraçou quando você estava sozinho. As suas carências, ele foi preenchida com o primeiro beijo, o primeiro abraço que é de Deus. Deus não vai te dar qualquer coisa. Isso seja na sua vida da saúde, espiritual, financeira, familiar e afetiva sentimental. Que Deus restaure o teu casamento. Que Deus restaure a sua família, o seu filho. Que Deus te dê a cura, o Espírito Santo de Deus te dê a cura em nome de Jesus. É Ele que faz, é Ele que dá a ordem, é Ele que move montanhas. Que o Senhor possa te visitar agora, te abraçar, que você possa sentir o abraço de Jesus, o amor de Jesus. Eu sinto a presença dEle nesse momento. Que Ele te visite agora, coloca os teus anjos, coloca um muro de fogo, Senhor, na vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, que só o Senhor é Deus, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar, em nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é no nome de Jesus, que eu creio em nome de Jesus, que você, meu irmão, que você, minha irmã, está revestido do sangue de Jesus. Você vai largar a vida velha, voltar para o braço do Pai. Continue firme na palavra que liberta. Jesus ele foi tentado através da palavra de Deus, através da palavra de Deus que ele venceu Satanás. E Deus abençoou Jesus. E eu creio em nome de Jesus que você vai sair dessa vida velha, vai voltar para o braço do Pai, porque Ele te ama, Ele te cuida, Ele sabe da sua identidade, quem você realmente é. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.